Olá, meus amigos! Eu tenho uma palavra maravilhosa da parte de Deus para abençoar a sua vida e libertar você de algo que tem destruído o seu psicológico. Nós passamos por muitas injustiças, seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa casa, seja com amigos, e você sempre vai reclamar da injustiça com outra pessoa. Ah, porque isso não é justo. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque me perseguem. Ok. Pode ser que realmente você esteja passando por um momento onde você está sofrendo as injustiças. Quero lembrar você que você está num mundo que jaz do maligno, ou seja, o sistema governamental, estrutural, ele é todo edificado sobre as vontades do diabo. Por isso, você que quer fazer a vontade de Deus, você que ama fazer a coisa certa, você que se preocupa se as coisas não estão andando do jeito correto dentro da justiça, você se revolta. E muitas vezes nós somos tentados a chegar para o nosso chefe no trabalho e reclamar. Ah, está acontecendo isso, ele não está nem aí para você. Aí você chega na escola, você estuda, você faz o seu máximo, chega para o professor, para a professora, olha só, está acontecendo isso, está errado. O professor não está nem aí para você. E aí você começa a perceber que não faz sentido você ser correto, porque ninguém quer ser correto. Mas aí está o segredo do Evangelho. Aí está o início do poder de Deus. Eu quero ler uma palavra para você que está escrita no livro de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 23. E ela vai lá no versículo 26. Preste atenção. Jesus os chamou e falou-lhe em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Meu amigo, você consegue entender como essa palavra de Deus é maravilhosa e libertadora? Porque a palavra de Deus está dizendo para você que o seu chefe, que o seu professor, que o seu amigo, seja lá quem for, que você está desabafando, ele não vai te ajudar em nada. Você olha a vida da pessoa e você percebe que a pessoa está praticando as obras da carne. Tudo aquilo que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, Colossenses, capítulo 3, Efésios, capítulo 5, enfim, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 4. As pessoas estão vivendo exatamente dessa forma, fazendo a vontade do diabo. Leia Judas capítulo 1 e você vai ver o que Deus fala dessas pessoas. Dizem que essas pessoas estão ousando desafiar os seres celestiais. São ímpios que vivem conforme as suas próprias concupiscências. Isto é, fazem do seu corpo um instrumento do pecado para servir ao diabo. Não me interessa se você é religioso. Ah, eu sou crente, mas está no pecado, você é filho do inferno. Ah, mas eu sou espírita. Está no pecado? Está se enquadrando dentro desses versículos que eu citei para você? Você é filho do inferno, você é filho do diabo. Jesus disse isso em João 8,44, porque vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. O grande segredo para você saber o que é o amor de Deus está escrito no livro de João. O amor consiste nisso, obedecer os seus mandamentos. Isso é amar a Deus. Isso é amor a Deus. Amor a Deus não é sorriso. Amor a Deus não é você ver a pessoa pecando e ficar quieto. Isso é omissão. Isso é você não denunciar as obras infrutíferas das trevas, como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 11, o qual o apóstolo Paulo disse: não se misture com essas pessoas. Condene as obras infrutíferas das trevas abertamente. Temos que ter a ousadia e a intrepidez de pregar a verdade e mostrar para as almas que estão no mundo inteiro que, se eles continuarem vivendo no pecado, eles serão mortos e lançados ao fundo do inferno. Porque para isso nós fomos chamados. Fomos chamados para edificar a justiça. Fomos chamados para edificar e plantar a vontade de Deus nessa terra corrompida. Nós estamos em uma guerra contra o diabo.
uma guerra contra a mentira, uma guerra contra a injustiça. E Deus disse que nenhuma obra do inferno prevaleceria contra aquele que faz a vontade dele, isto é, a sua igreja. Nenhuma arma forjada contra aquele que quer praticar a justiça e a verdade irá prevalecer. O grande problema é que as pessoas estão reclamando de injustiça, mas elas mesmas estão presas ao homossexualismo, à masturbação, não quer saber de ler a Bíblia, não sabe nada da Bíblia, não ajuda o pobre ou necessitado, tá cheio de raiva no coração, cheio de ira, cheio de ódio, cheio de soberba, cheio de vaidade, cheio de arrogância, cheio de imoralidade sexual, adultério, glutonaria, bebedeira, covardia. A covardia, então, é uma principal característica dessa sociedade corrompida. As pessoas têm medo de dizer a verdade. E é exatamente aqui que eu quero lembrar a você que Deus age. Porque Deus, ele não nos deu o espírito de medo, mas ele nos deu o espírito de ousadia. Está lá no livro de Timóteo. Então, meu amigo, se você é um covarde, leia Apocalipse capítulo 21 e você vai ver que os covardes vão para o inferno. Irmão, o que isso tem a ver com a pregação? Tudo. Se você não enxerga, é porque você é cego, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. Está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Então, meu amigo, quando você for reclamar de alguma injustiça, como você vai reclamar para um chefe que não obedece a Deus? Ele faz parte do reino de Satanás. Como você vai reclamar de uma injustiça para um professor que não obedece a Deus? Ele faz parte do reino de Satanás, e todo aquele que faz parte do reino de Satanás, ele se volta contra aquele que faz a vontade de Deus e que luta pelos princípios daquele que quer fazer a vontade de Deus. Ele será seu inimigo. Ele será seu inimigo. Ele não é uma pessoa para você desabafar. Ele não é uma pessoa preocupada com a retidão, com a justiça. Porque Jesus ensina que nós fomos chamados para plantar sementes de justiça, para dar frutos em justiça. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Então, o servo de Deus, ele tem um desejo 100% no coração de querer fazer o que é correto. Não tem como você dizer que você é servo de Deus metido em falcatrua. Ah, não, eu vi uma coisa errada ali, deixa para lá, vou ficar quieto. Ah, não, isso aqui é assim mesmo, não vai mudar. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformai a vossa mente continuamente, para que você possa compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Nós somos chamados de soldados de justiça. Isaías 61 nos chama de carvalhos de justiça. Nós temos que lutar pelo que é justo. E a forma de lutar pelo que é justo, agora eu quero mostrar para você como você vai lutar. Ah, mas eu luto contra a injustiça, eu falo com o meu chefe que está errado. Ele nunca vai te ouvir, porque ele é um filho do diabo que não quer obedecer a Deus. Ah, mas eu falo das coisas injustas com o meu professor. Ele nunca vai te ouvir, porque ele é um servo do diabo que não obedece a Deus. E a palavra de Deus ensina que se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Está escrito. Se o seu professor der atenção a você, ele vai dizer, é verdade. Ih, rapaz, mas tá tudo injusto aqui. Aí a pessoa vai começar o quê? A observar que nós estamos vivendo em um mundo de injustiça. Ou você luta contra a injustiça, levando a justiça, ou você se conforma com a injustiça e perpetua a injustiça. Você consegue compreender? Vou explicar de uma forma mais simples. Ou você faz o que é certo em todas as áreas da sua vida, ou você vai se acostumar a fazer a coisa errada conforme a vontade do diabo em todas as áreas da sua vida. E se você pregar a justiça, levar a justiça, defender a justiça, você será um homem de Deus. Mas se você permanecer no erro, você irá propagar o erro e você será um instrumento nas mãos do diabo, porque o diabo não está preocupado em fazer a coisa certa. E isso é importantíssimo você compreender. Não adianta você reclamar com seu chefe. Ai, meu chefe, eu estou sendo perseguido. Seu chefe não está nem aí para você. Se você quer vencer essa batalha, entenda que essa batalha é espiritual. Efésios 6 ensina que a nossa luta não é contra a carne. A pessoa que te persegue não é ela que está te perseguindo, mas é o diabo que está dentro dela,
Quando você começar a servir a Deus, como disse Jesus Cristo, os que querem servir a Deus padecerão perseguições. E ele disse piamente, ou seja, aquele que quer seguir a Deus na risca, na fé, abrindo mão do pecado, abrindo mão da cobiça, abrindo mão do ódio, da ganância, lutando contra todas as obras da carne, ele será perseguido. Isso é inevitável. Conheço muito religioso vagabundo que ninguém persegue ele. Os únicos que perseguem ele são as pessoas que ele está devendo dinheiro. Ô pilantra, dá meu dinheiro aí que você pegou e não... Aí tá fugindo. Isso não é perseguição. Isso não é perseguição. Isso é falta de caráter. Perseguição é quando você é um justo, você é um homem correto, você é um homem de Deus que prega a palavra, obedece a palavra, vive a palavra, ajuda o pobre, ajuda o necessitado. Você dá fruto de justiça porque você se arrependeu de todos os seus pecados. Todos. Cristo fez uma obra na tua vida. Ele transformou você em uma nova criatura. Ele te fez conhecedor da palavra, te fez pregador da palavra, te fez um instrumento nas mãos do Espírito Santo. As pessoas olham para você e veem Cristo refletindo nas suas ações. É para você que eu estou pregando. Não reclame com o chefe, reclame com Deus. Hebreus 4 ensina. Nós temos um sacerdote o tempo inteiro diante do trono de Deus intercedendo por nós. Nós temos que entrar no trono da graça com confiança. Leia Hebreus 4, amigo. Ei, minha amiga, para de colocar batom nessa sua cara feia. Para de colocar decote. Para de colocar roupa apertada para chamar a atenção de homem. E você, rapaz, para de ficar sem camisa querendo chamar a atenção dos outros. Vai pra academia malhar e quer ficar se achando bonitão, meu amigo. Tome vergonha nessa cara, não seja um vagabundo. Você quer ir pra academia? Você vai, mas não seja um vagabundo entregue à vaidade. Um escravo do espelho. Pelo amor de Deus, meu amigo. Você consegue imaginar Jesus Cristo malhando e se olhando no espelho? O nome disso é idolatria. É você idolatrar o teu corpo. O teu corpo ele foi feito para receber o Espírito Santo. Se você quer malhar e ficar forte, tudo bem. Mas faça porque você gosta. Não faça por vaidade. Não faça por vaidade. Então, meu amigo, existe um certo grupo seleto de escolhidos de Deus que fazem a vontade de Deus e que têm a missão de lutar contra o pecado. Não adianta você querer lutar contra o pecado pedindo ajuda pro diabo. Oi, professor. Oi, fulaninho, não sei o quê. Não sei o quê. Ô, chefe, o funcionário tá me perseguindo. Não é assim que luta. Você tem um sumo sacerdote diante do trono da graça de Deus para você pedir ajuda para ele, que é Cristo. Ah, irmão, mas aí o meu chefe não vai saber quem está errando. Meu amigo, Deus é onisciente. Ele é onipotente e onipresente. Hebreus 12:1 ensina que nós somos observados por uma grande nuvem de testemunhas o tempo inteiro. Então, meu amigo, se você não crê que Deus está te observando, tudo bem. Você é um incrédulo. Mas eu, como homem de Deus, eu te asseguro em nome de Jesus Cristo que Deus tem visto suas lutas. Deus tem visto as injustiças contra a tua vida. Deus tem visto o seu lamento. Deus tem visto o seu choro. Deus tem visto o seu ódio do mundo. Porque é necessário odiar o pecado para que o amor de Deus cresça dentro de ti. Eu não posso amar a Deus se eu não odiar o pecado. Porque nisso consiste observar os mandamentos de Deus, traçar um plano de obediência. E só Cristo tem esse poder de traçar na sua vida esse plano de obediência que permita você a fazer aquilo que Deus quer. Você não pode querer praticar a palavra de Deus porque você quer. Não, você tem que reconhecer que você é pecador e que você precisa viver debaixo da graça de Deus. Eu conheço muita gente que vive no pecado, mas vou pagar um almoço ali pro mendigo. Aí vai lá, paga o almoço. Aí tá no pecado, tá na masturbação, tá no adultério, tá na ganância, tá pregando mentira, tá indo pra igreja, mas não tem compromisso com Deus. Não sabe nada da Bíblia, não prega a Bíblia. Não é um instrumento nas mãos do Senhor. Não reúne as pessoas em sua casa para pregar o evangelho. Não prega o evangelho para a mãe. Não prega o evangelho para o pai. Não prega o evangelho para a esposa. Não prega o evangelho para o filho. Meu amigo, no meu trabalho eu me levanto contra todo mundo. Eu tenho um chefe no meu trabalho que esses dias falou assim:
Ah, vocês precisam ter conhecimentos políticos. Vocês precisam ser sociáveis. Eu vou te dar um conselho para você viver bem na sua vida. Faça uma rede de amizades. Seja uma pessoa tranquila. Não arrume briga com ninguém. Quando ele terminou de falar isso na reunião, eu falei, meu amigo, 90% do que você falou é besteira. Porque o que você está chamando de ser bem aceito socialmente se chama hipocrisia. Nós temos que ser verdadeiros. Eu não estou aqui para ser bem aceito pelo mundo. Eu estou aqui para condenar o mundo pela fé no unigênito Filho de Deus e dizer ao mundo, arrependa-se dos seus pecados se você quer ser salvo. Porque o diabo faz você crer na ilusão. O diabo faz você crer que você precisa de amigos. O diabo faz você crer que você precisa de muito dinheiro. Quando, na verdade, a única coisa que nós precisamos é obedecer a Deus, porque obedeça a Deus, creia em Deus, e tu e tua casa serão salvos. O ser humano não pensa na morte. Ele vai se iludindo todos os dias. Ah, eu vou viver muito tempo, muito tempo. Ah, eu preciso fazer planos para minha vida, porque tem que ter muito dinheiro. Quem garante a você que você vai estar vivo amanhã? Quem garante a você que o seu pai, a sua mãe, o seu tio, sei lá quem cuida de você, que o seu filho, ele estará vivo amanhã? Porque o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. É a letra dura da palavra de Deus. Deus coloca caminhos de vida e caminhos de morte diante de ti. Está lá em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15. Então Deus está oferecendo para você um caminho de vida, para que você salve a tua família. Deus está oferecendo para você também um caminho de morte, para que você continue no pecado, na ignorância. E que quando você menos esperar, uma desgraça venha sobre a sua vida e destrua você de vez. Não apenas você, mas a sua família. Imagine você diante do trono da graça de Deus. Ou melhor, no tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e Romanos capítulo 14, versículo 11. Quando você entrar no tribunal, Satanás é uma palavra que em latim significa o acusador. Ele vai te acusar de todos os seus erros. Ele vai mostrar para Deus todos os seus erros. Ah lá, ó, ficou na internet, até altas horas da madrugada, falando safadeza na internet com gente que nem conhecia, sem vergonha, mentiroso. E Deus vai falar para você, por que você não saiu para pregar a palavra? Por que você não ficou até altas horas da madrugada pregando o evangelho? Por quê? Porque você é um filho do diabo. Você foi enganado pelo diabo. Por isso apartai-vos de mim, malditos, vós que praticastes a iniquidade. E você vai dizer, Senhor, mas eu amava você, eu acreditava no Senhor. Senhor, mas eu ia para a igreja. Como está escrito no livro de Mateus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que pôs em prática a vontade do meu Pai. Como está lá no livro de João, amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Nisso consiste o amor. Deus está dizendo para você que amar a Deus não é sorrir. Amar a Deus não é ir para a igreja. Amar a Deus é você ter uma vida de obediência, porque você crê que Ele é santo e digno de adoração. Ele é santo e digno de obediência, porque Ele é o Altíssimo e Todo-Poderoso e Soberano Deus, que tem o poder sobre todas as coisas, desde os seus amigos aos seus inimigos, desde os seus familiares aos seus colegas, desde o seu chefe inútil, que é um instrumento do diabo, que não está nem aí para nada, ao chefe que está aí para tudo, que quer ajudar. Existem dois tipos de pessoas e são raras. 99% das pessoas são vagabundas inúteis que não querem nada. Mas existe uma pequena porcentagem de pessoas que estão dispostas a lutar. E eu sou uma dessas poucas pessoas, uma voz que clama no deserto, chamando você e a sua família para pregar o evangelho que liberta, que cura e que destrói o diabo. Eu estou chamando você que está me ouvindo. Não adianta você dizer para mim, amém, irmão, glória a Deus. Ai, que palavra abençoada. Tome vergonha na tua cara. Abra a tua boca em favor da causa de Deus. Abra a tua boca em favor da justiça. Abra a tua boca contra a mentira. Denuncie as obras infrutíferas das trevas. Seja um soldado celeste da linha de frente de Cristo. E lute contra o inferno. Porque tem muita gente que diz amém, glória a Deus, e é covarde. Não prega a palavra, tem medo de pregar a palavra. Ah, eu não vou pregar não, porque eu tenho medo de ser espancado. Meu amigo, preste atenção numa coisa. Jesus Cristo avisou.
aquele que quiser salvar a sua vida, ele irá perdê-la. E aquele que quiser perder a sua vida por amor a mim, esse há de salvá-la. Sabe o que significa isso? Você que tem vivido uma vida covarde. Eu não vou pregar o evangelho, eu não vou viver o evangelho. Para mim tá bom assim, porque eu não quero ser perseguido, eu quero continuar exatamente como eu estou. Se o mundo é um lugar confortável para você, se você se sente bem sendo uma pessoa covarde, Apocalipse capítulo 21, versículo 8 ensina que você vai para o inferno. Tem muito pregador da palavra que não prega a verdade porque é covarde. Tem muita gente indo para a igreja que não prega a palavra porque é covarde. Tem muito sem vergonha me ouvindo que não vive a palavra porque é covarde. E a palavra de Deus ensina: céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Eu me arrepiei falando isso agora. Porque se está escrito que o covarde vai para o inferno, é porque o covarde irá para o inferno. Ou você se reveste de coragem e ousadia, como Deus instruiu Josué em capítulo 1. Seja forte e corajoso. O reino de Deus é para quem é forte e corajoso. A forma de você vencer as injustiças é você clamando a Deus, tendo a plena convicção de que você é uma pessoa em um processo de santificação, que abandonou o pecado e é digno de ser ouvido. Porque Deus ouve a oração do justo. Está em Tiago capítulo 4, mas está em João capítulo 9:31 que Deus não ouve a oração do pecador. Está em Provérbios capítulo 28, versículo 1 que Deus não ouve a oração do pecador. Está em Provérbios capítulo 29 que as orações do pecador são abomináveis diante de Deus. Está em Isaías capítulo 1, versículo 15 que as orações do pecador são inúteis diante dos olhos de Deus. Está em Isaías 59:2 que a face de Deus não olha para quem está no pecado. E está em Marcos capítulo 1, versículo 15, o chamado de Cristo para que você se arrependa dos seus pecados e que você receba o poder de Deus na sua vida. A única forma de você romper com o diabo é cortando a aliança com ele. Eu não quero mais aquilo que você me oferece, Satanás. Não quero a tua mentira, eu não quero me masturbar, eu não quero ser tarado, eu não quero ficar na internet procurando mulher, eu não quero amigos falsos que me chamam para beber, fumar e sair. Eu não quero uma vida inútil, porque é isso que o diabo oferece para você. E ele vai enchendo seu coração com um vazio enorme. Por mais dinheiro que a pessoa tem, eu conheço gente que tem muito dinheiro e fala assim: olha, eu não me sinto bem, parece que está faltando algo dentro de mim, mesmo eu sendo rico. E eu digo, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que provém da boca de Deus. Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, porque está escrito no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 28, em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias daqueles que tiverem proferido, porém aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será réu de um pecado eterno. Se você peca, Deus vai te perdoar. Se você se arrepende, mas o que eu fiz foi terrível, Deus vai te perdoar. Está escrito, em verdade vos digo, tudo será perdoado, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Por exemplo, você está lá vendo futebol e fala: ai meu Deus do céu, isso é um pecado. Você está associando o nome de Deus a uma coisa que não tem nenhum tipo de santidade. Isso é uma espécie de blasfêmia. É você atribuir a Deus uma obra da carne. E tem muito pregador pregando mentira. Muita gente na igreja vivendo uma mentira. Atribuindo uma vida de religiosidade. Como quem diz: eu estou indo para a igreja e sou santo. Isso é uma blasfêmia. Porque todo mundo sabe que você não obedece a Deus como você deveria. Todo mundo sabe que você não obedece a Deus como a palavra manda. Isso é blasfêmia. É você atribuir algo profano ao nome de Deus. E isso tem perdão. Agora, é você blasfemar contra o Espírito Santo. Você dizer: amém, Jesus, eu te amo. E está no pecado, na masturbação. As pessoas olham para você e dizem: peraí, isso quer servir a Deus?
Eu não quero servir a Deus não, porque essa pessoa serve a Deus e tem uma vida pior que a minha. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Se você está no erro, não sabe que está errado, tudo bem, Deus perdoa. Romanos 7 ensina isso. Efésios capítulo 2 ensina: porque vós outrora andávamos conforme as vontades da potência desse mundo celeste, ou seja, andavam conforme a vontade do diabo, mas Cristo observou a sua ignorância e perdoou os seus pecados. Eu andava no pecado, eu não sabia que Deus existia, eu nunca tinha sentido essa maravilha desse poder de Deus sobre mim, essa proteção, essa sensação de proteção, essa intrepidez para pregar a verdade, essa intrepidez para desafiar os meus inimigos. Eu não era assim. Por isso eu estou chamando você, soldado, soldada. Levante-se. Você nasceu para vencer. Você não nasceu para sofrer, mas é necessário que você rompa com o diabo e que você comece a dar frutos de justiça. A forma que você tem para obedecer a Deus não é indo para a igreja. A forma que você tem para obedecer a Deus é você orando contra todos aqueles que praticam a injustiça. Você precisa compreender, meu amigo. Isaías 63 ensina: os servos de Deus amaldiçoam os servos de Belial. É um grande erro seu achar que o homem de Deus nasceu para orar por todo mundo. Ah, ele está no pecado? Ore por ele. Não, meu amigo. Está no pecado? Pregue a ele. João 12:48 ensina: porque pelas palavras que tenho pregado, vocês serão condenados. Então perceba, meu caro amigo, que esse papo de ore a ele, ore por ele. Ore por ele porque Deus vai ouvi-lo. Engano teu. A tua missão é pregar o Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho. Porque se ele aceitar, ele será salvo. Mas se ele não aceitar, ele será condenado. Então eu te digo isso. Isso é bíblico. Pregue o Evangelho. Para com esse assunto. Ah, ore por ele. Está no pecado. Pregue para ele. Mostre para ele na palavra. Como eu estou mostrando para você. Eu estou mostrando para você na palavra aonde tudo o que eu disse tem referência bíblica. Mas se você não quer ouvir, é porque você é um filho do diabo. Uma filha do diabo, que nasceu para amar a mentira e para perpetuar a ignorância nesse mundo tenebroso. Como diz lá em João capítulo 3, porque a luz veio ao mundo. Esse é o testemunho. Mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más, eram ruins. Você sabe o que Deus vai fazer com essas pessoas? A ira de Deus será terrível sobre os filhos da desobediência. Algumas pessoas às vezes falam assim: irmão, você prega a palavra, mas você tem um jeito para pregar, você prega diferente. Leia Gálatas 1. Você já viu o diabo na tua frente, meu amigo? Eu já vi o diabo na minha frente. Você já expulsou demônio de pessoas da sua família? Eu já expulsei demônios de pessoas da minha família. E por que eu digo isso? Porque não tem como aquela pessoa estar mentindo. Eu já expulsei demônios em igreja. Certa vez eu fui para uma igreja. Começamos a orar. Quando eu era da igreja, como eu disse para vocês, e eu saí quando eu percebi que o pastor não vivia a palavra de Deus e que ele era um hipócrita. E Cristo falou para mim: não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, porque isso é pecado. Não há comunhão entre luz e trevas. Isso é pecado. E eu saí daquela igreja. E no dia dessa oração, uma mulher manifestou o demônio. E o pastor que estava pregando simplesmente saiu correndo. Eu não estou falando isso aqui para ser motivo de riso, não. Porque às vezes a gente conta umas histórias assim, as pessoas nos comentários ficam rindo. Como se isso fosse engraçado, né? É muito engraçado. Você acha engraçado mesmo? Então você está precisando na sua vida de uma coisa chamada seriedade, compromisso, olhar de guerreiro. Porque tem muito idiota que ri de qualquer coisa. Tem muito trouxa que você fala coisa séria e fica rindo. São os imbecis, são os inúteis. São pessoas que não aprenderam a ter maturidade. A gente conta a história e a pessoa fica: ah, que engraçado. Tem graça nenhuma, meu amigo. Eu tô falando pra você aqui de uma luta espiritual.
que tem levado milhares de almas para o inferno todos os dias. E essa mulher, ela se manifestou e o pastor saiu correndo. Ai, meu Deus do céu, o que é isso aí que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. E o cara saiu correndo. E em nome de Jesus eu fui lá e queimei aquele desgraçado. Mandei ele de volta para o inferno, pedindo para que Jesus lançasse fogo da cabeça aos pés daquele demônio. Para que seja cravada uma lança, que a espada da justiça, que a espada do Espírito fosse cravada no peito do diabo. Porque é assim que o diabo se manifesta. Quando você prega a verdade. Quando você prega a verdade, o diabo, ele se levanta contra você. Porque ele vê que você está com a espada do Espírito. Efésios 6,17 ensina que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Hebreus 4,12 ensina que a palavra de Deus é uma espada cortante. Se eu enfiar uma espada em você, você vai sentir dor, não vai? O diabo também. Toda vez que você prega a palavra de Deus, que você prega a verdade, que você luta contra o pecado, o diabo sente o catuque da espada. E ele se levanta contra você, porque ele sabe que se ele não lutar contra você, se ele não oferecer resistência contra você, você vai matá-lo. Então ele tenta se levantar contra você para impedir que você pregue a verdade, porque ele conhece o poder da espada. Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão reclamando com os chefes, pessoas estão presas aos pecados, estão orando, não sabem nada da Bíblia, não leem a Bíblia, não obedecem à Bíblia, não têm fé em Deus, não têm uma vida de oração, não têm uma vida de santidade. Está lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, sejam santos como é santo aquele que vos chamou. Mas a pessoa fala de Deus, mas não tem uma vida de santidade. Diz que obedece a Deus, mas não obedece nada da palavra de Deus. Diz que ama a Deus, mas vive uma vida de hipocrisia, uma vida de sem vergonhice. Muita gente presa à masturbação, homossexualismo, imoralidade sexual, pornografias, pessoas presas à prostituição, uso de cigarro, remédio para dormir, depressão, ansiedade. E diz que, eu sou servo de Deus. Tá com depressão, tá triste, tá ansioso, mas é servo de Deus. Mas eu não sei como é que vai ser minha vida. Que minha vida tá um inferno. Que não sei o que, lá. Diz que serve a Deus, mas não confia na soberania de Deus para controlar a sua vida em todas as coisas. Meu Deus do céu, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, meu Deus do céu. Se eu não tiver pão para comer, Senhor. Tô passando dificuldade, Senhor. Senhor do céu, meu Deus do céu. Diz que serve a Deus, mas não confia na providência de Deus e fica ansiosa, reclamando. Meu amigo, tá doendo no teu peito essa palavra? Isso aqui não é palavra de pregador vagabundo não, rapaz. Isso aqui é palavra do Espírito Santo vindo do trono da graça de Deus. Isso aqui é pregação da verdade. Você que vive uma vida inútil, alimentando o seu cérebro com coisas idiotas, vendo vídeo no WhatsApp, vendo historinha, brincadeirinha, conversinha, fofoquinha, tome vergonha nessa cara. O reino de Deus não é pra gente como você não, meu amigo. Se você quer entrar no reino de Deus, ok, glória a Deus pela tua vida. Mas trate de mudar essa forma de viver, trate de desenvolver um senso de responsabilidade, senso de comprometimento, senso de justiça, para praticar aquilo que Deus quer. Que muitas pessoas falam, que bonito, ela ajudou o pobre. Ele deu um prato de comida para o mendigo, olha que bonito. Mas você mesmo não está disposto a mover uma palha, não está disposto a fazer nada, não está disposto a pregar o evangelho, não está disposto a ser nada. Você é uma pessoa inútil diante dos olhos de Deus. Você quer mudar isso ou você quer continuar vivendo essa vida miserável que você vive? Porque é questão de tempo para que você vá para o inferno, arder junto com o diabo e seus anjos. Meu amigo, ninguém vai para o inferno por causa do diabo. Ninguém vai para o inferno por causa do diabo. A culpa não é do diabo, porque o diabo ele oferece o pecado. Cabe a você fazer a sua escolha. Como está no livro de Gênesis. A ti vai o teu desejo, mas cabe a você dominá-lo. O diabo ele não tem poder para levar você para o inferno. O diabo ele oferece para você aquilo que te leva para o inferno. Mas a escolha é sua. Não adianta você culpar o diabo. Não adianta você culpar o pastor. Não adianta você culpar o padre. Não adianta você culpar ninguém. Mas ninguém me ensinou a Bíblia. Alguém te ensinou a se masturbar? Alguém te ensinou a fazer sexo? Alguém te ensinou a falar mal dos outros? Você aprendeu sozinho.
E essa é a maior prova de que você gosta da obra do diabo. Você tem que abandonar isso e aprender o evangelho sozinho, estudar. A internet está aí. Use o Google, use o YouTube. Comece a pregar o evangelho, comece a ler, comece a viver o evangelho e você vai aprender a palavra de Deus. Agora é necessário você mudar essa crença de que você precisa de alguém para te ensinar a palavra. O Espírito Santo, ele nos ensina, está lá em Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo 2. Nós não aprendemos o evangelho conforme a vontade dos homens, mas conforme a vontade de Deus, mediante um espírito sincero e verdadeiro de arrependimento dos nossos pecados. Então Deus se compadece de ti e te oferece sabedoria, porque está escrito no livro de Tiago: se a algum de vós falta sabedoria, clame a Deus e ele vos concederá. Deus, ele quer dar sabedoria. Leia Provérbios capítulo 1. Eu poderia pregar a Bíblia inteira aqui, mas não adianta eu ficar pregando a Bíblia se você não estudar a Bíblia. Anote os versículos que foram ditos. Leia os capítulos que foram ensinados. Abandone os seus pecados. Abandone a sua forma miserável de viver. Pregue essa palavra. Leve essa palavra adiante. Escute esse áudio quantas vezes for necessário. Faça um resumo. Faça 10 resumos. E pregue o que você entender. Mostre para as pessoas da sua cidade, do seu bairro, da sua casa, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como está lá no livro de Hebreus capítulo 4. Confie no poder da palavra, confie no poder da verdade, porque quando você prega a palavra de Deus, é Deus quem está agindo, não é você. A sua única missão é pregar o que está escrito, dentro de um contexto de santidade, lutando contra o pecado. Então você, meu amigo, você que quer lutar contra a injustiça, é porque você quer lutar contra o diabo. E lutar contra o diabo é você viver uma vida de santidade. Porque assim não haverá uma só pessoa que se levante contra ti no seu trabalho e que não seja destruída. Porque Deus vai defender a tua causa. Pare de reclamar com o chefe, pare de reclamar da vida, pare de reclamar das circunstâncias, pare de reclamar das injustiças. Reclame com Deus em oração. Conte a Deus, tenha plena convicção de que Deus está ao seu redor, ouvindo a tua oração. Então era isso que eu tinha para dizer. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu peço que você compartilhe esse áudio. Eu peço que você ouça os nossos vídeos no YouTube. São mais de 1.500 vídeos. Mais de 1.500 pregações. Tudo gratuito. Meu amigo, ajude o reino dos céus. Pregue a verdade. Organize-se no seu bairro com outras pessoas que também queiram pregar o evangelho e façam essa palavra disseminar. Seja você um instrumento de Deus no seu bairro, porque Deus te chamou para isso. Não fica achando que eu sou instrumento de Deus, não. É você que faz parte do corpo de Cristo. A palavra de Deus descreve que existe um corpo de Cristo. O corpo é constituído por vários membros. Pé, olho, braço, barriga. Você é um instrumento do corpo de Cristo. Você é um membro. E você precisa agir. Deus quer que você haja. Deus não quer que você diga amém para mim. Deus não quer que você diga amém para ninguém. Deus quer que você tome iniciativa e que você vença a sua covardia. Ouviu? Essa palavra é para você. Acesse a nossa rádio em www.jesusnãomente.net. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Essa foi mais uma pregação para abençoar a sua vida, feita em 30 de agosto de 2017. Meu amigo, trace uma meta. Daqui a um mês você tem que ser uma pessoa completamente diferente da que você é hoje. E eu espero por você. Que Deus te abençoe, meu